Jó 14:7. Diz assim: porque há esperança para quem? Para a árvore, que se for cortada, ainda se renovará, e não cessarão os seus renovos. Se envelhecer na terra a sua raiz, e morrer o seu tronco no pó, o que vai acontecer? Ao cheiro das águas brotará, e dará ramos como a planta. Então, a gente tem um costume de tudo espiritualizar. Eu mesmo tinha o costume de pegar essa mensagem e tudo levar para o lado espiritual. Só que aqui não está falando das coisas sobrenaturais, está falando das coisas naturais, está falando do normal de uma árvore. Claro que foi Deus quem criou a árvore, e foi Deus quem deu esse poder, essa capacidade da natureza se autocurar. Quem está entendendo? Não é assim? Você não corta uma plantinha e às vezes quando você vai ver está brotando de novo. Às vezes a gente vê, irmãos, de uma parede não sai as plantinhas. É o poder da natureza, poder que Deus deu, é óbvio, mas que deu para a própria natureza ter essa renovação. Então ele está dizendo aqui, né? Vamos ler de novo no versículo 7. Porque há esperança para quem? Para a árvore. Então, não vamos espiritualizar isso. Não está falando de coisa sobrenatural. Está falando do natural. Amém? Porque há esperança para a árvore que se for cortada, o que vai acontecer? Ainda se renovará. E não cessarão seus renovos. Então não cessa. Olha o que diz o versículo 8. Se envelhecer na terra a sua raiz, e morrer o seu tronco no quê? No pó, quer dizer, virar pó. Aquela árvore ser cortada, ser triturada e virar pó. Aí diz o versículo 9, ao cheiro das águas, o que pode acontecer com ela? Brotará e dará ramos como planta. Amém? Isso é possível. Por quê? Porque isso é a natureza. Claro que foi Deus quem deu. Agora, trazendo isso para nós, também para o nosso lado humano natural. Deus também deu para mim e para você essa natureza humana. Eu não estou falando agora da espiritual e nem de coisas sobrenaturais. Estou falando da natureza humana. Deus deu também essa capacidade para nós. Essa natureza de se renovar, de se autocurar. Quem crê nisso? Então tem o lado da fé, que é óbvio que nós devemos sempre usar em primeiro lugar, a fé, a oração. Mas tem nós também, a confiança que eu posso em mim, que eu consigo vencer um problema, uma doença, uma enfermidade. E aí eu vou mudando, como que eu consigo através de mim? Então eu vou mudando os meus hábitos. Eu, por exemplo, eu tenho visto muitos vídeos sobre alimentação. Eu confesso para vocês que ainda não coloquei em prática, mas eu já estou começando a ver, eu tenho conversado em casa com a minha esposa, falando, a gente precisa mudar a nossa alimentação. Eu tenho que começar uma dieta. Eu coloquei no meu coração, eu tenho que tirar o açúcar. Eu estava um dia desses até meio gordinho, meio inchado, né? Não era inchaço mesmo. E às vezes é por causa do açúcar. Quem está entendendo? Por causa do açúcar. E o açúcar traz o que? Inflamação. Então Deus deu essa capacidade para a gente. Então é mudança de hábito. E isso começa onde? Na mente. Por isso que o apóstolo Paulo diz, transformai-vos pela renovação do quê? Do vosso entendimento. Então começa a entender que eu preciso mudar. Preciso ter atividade física, não é? Não é, irmão Adriano? O Adriano está ali, Adriano corre, faz caminhada. Eu preciso fazer atividade física. Então são alternativas que vai me ajudar. E que isso vai, de alguma maneira, no meu corpo, nas células, me curar também. Então não é só o lado sobrenatural ou o lado espiritual, porque às vezes nós espiritualizamos tudo. Quando a gente era criança, isso ia acontecer hoje também, a gente cortava muito o dedo, né?
jogava bola na rua, quantas vezes eu já chutei o chão? Cadê o Vinícius? Vinícius que gosta de jogar futebol. Já chutou o chão, jogando bola descalço? Aí vem com o dedão todo... Aí passa remédio. Mas mesmo assim, quando a gente se corta, às vezes um cortezinho, com o passar do tempo ele não vai se curando sozinho? Sim ou não? Vai. Claro que tem que ter o cuidado, às vezes, de um curativo, de um remédio, mas ele vai se curar. Por quê? Porque Deus deu isso para a natureza humana. É isso que ele está falando aqui. Se com uma árvore acontece isso, quanto mais conosco. Se uma árvore é importante para Deus, muito mais nós. Se Deus deu esse poder da natureza para uma árvore, para qualquer planta se renovar, então Deus deu para nós, que somos o melhor da criação de Deus. Claro que não é errado. Como eu falei, em primeiro lugar, a fé, a parte espiritual, os médicos também. Mas a gente, entendendo isso, olhando, ouvindo isso, então a gente passa a entender que a gente consegue. E que a gente tem essa capacidade dentro da gente, esse poder dentro de nós. Claro, vem dele, vem de Deus, porque ele é o autor da criação. Mas que as minhas feridas, eu posso me curar das minhas feridas. Seja as feridas externas, né? E seja as feridas internas da alma. Então a gente precisa entender que se a árvore, mesmo que for cortada, ela não vai, ainda se renovará, mesmo se envelhecer na terra a sua raiz, e morrer o seu tronco e virar pó, ainda tem jeito? Tem, ao cheiro das águas. Quer dizer, eu imagino, não é nem a água tocando naquele pó, passando perto ali. Aquele pó já se anima de novo, e ele se autocura, e ele volta a dar ramo de novo, ele volta a brotar de novo. Assim é a gente, irmãos. Assim somos nós podemos. Você crê que você pode? Nós podemos. Mas a dor interna, a dor na alma, a depressão, a tristeza, aquele momento que você tem que falar assim, não, eu não nasci assim, eu não vou carregar essa tristeza dentro de mim, eu não vou carregar essa chateação dentro de mim, essa mágoa dentro de mim, eu não aceito isso. Aí você começa a falar para você, a alegria do Senhor é a minha força. Então você vai criando alternativas, criando ambiente que vai te ajudar, que vai nos ajudar. Criando esses ambientes que nos ajudam. Isso é importante. Amém? E tudo isso aliado o quê? Ao pensamento. Porque se a gente pensar em problema, a gente vai atrair o quê? Problema. Então a gente tem que pensar em coisas boas. Eu vou me curar. Eu tenho essa natureza dentro de mim, você também tem. Amém? Então creia. Você consegue, nós vamos conseguir. Eu tenho meus problemas, eu tenho minhas dificuldades, né? E você tem os seus problemas, você tem as suas dificuldades, mas põe uma coisa na cabeça, que se uma árvore consegue, não há fim para renovo para uma árvore, também muito mais para você. Então você consegue, você vai se renovar, você vai se curar, você vai voltar a brotar, vai dar ramos como planta e assim por diante.